Meu nome é... Que importa o meu nome agora? Sou uma velha, uma daquelas que o tempo enrugou a pele e branqueou os cabelos. Mas a memória, essa danada às vezes fica mais teimosa que um mandacaru em tempo de seca, e é para ela que eu volto, toda vez que a noite cai e o silêncio se senta aqui do meu lado. Volto para um tempo em que eu era só uma menina, correndo livre pelos caminhos de terra batida de Lagoa dos Gatos, lá no coração do agreste de Pernambuco. Naquela época, entre meus 12 e 15 anos, meu mundo era o sítio dos meus pais e os arredores, os caminhos que ligavam nosso pedaço de chão aos sítios vizinhos, nas bandas do entroncamento, do Lajedo e do Brejinho, eram minhas estradas reais. Estradas de poeira vermelha, ladeadas por cercas de arame farpado, e estacas de sabia, que dividiam as propriedades e guardavam os segredos de cada família. O cheiro do mato, o canto dos pássaros, o calor do sol na pele, tudo era tão simples e ao mesmo tempo tão cheio de uma magia que eu só viria a entender, ou melhor, a não entender, muito tempo depois. Lembro-me com uma clareza que me assusta, da primeira vez que o mundo resolveu me mostrar sua outra face, aquela que a gente não vê à luz do dia. Eu tinha uns 12 anos, talvez 13. Meu pai tinha me dado de presente uma égua Lazã Estrela. Era meu orgulho, montada nela. Eu me sentia dona do mundo. Numa tarde voltava do sítio Lajedo, onde tinha ido levar um recado para minha tia. O sol já se deitava preguiçoso por trás da serra, pintando o céu com um laranja que doía nos olhos. Eu cavalgava tranquila, sentindo o vento no rosto, quando de repente, Estrela estacou. Empinou-se de um jeito que nunca tinha feito, relinchando alto. Um som de puro pavor. O bicho estava apavorado, os olhos arregalados, fixos em algo na minha frente, na curva da estrada. Eu me agarrei às rédeas com toda a força, mas não teve jeito. A égua, cega de medo, me jogou no chão. Caí feio, ralei os braços e o rosto na pissarra dura do chão, com a dor me pinicando o corpo todo. Eu olhei na direção que tinha assustado meu animal, e não vai nada. Absolutamente nada. Apenas a estrada de terra, a cerca de arame, e a vegetação rasteira, já cinzenta, pela falta de luz. Estrela saiu em disparada, me deixando ali, sozinha, com o coração batendo descompassado, e um gosto de sangue e poeira na boca. O que será que ela viu? O que fez um animal tão dócil se transformar em uma fera selvagem de puro medo? Nunca soube, mas aquele foi só o começo. Depois desse dia, as porteiras entre um sítio e outro ganharam um novo significado para mim. Antes, eram apenas um obstáculo a ser transposto. Depois, passaram a ser portais. Portais para o inexplicável. Eu estava indo para o Brejinho, um povoado pequeno, com uma capela e umas poucas casas. Era comum eu ir e vir, abrindo e fechando as porteiras de madeira pesada. Numa dessas vezes, ao me aproximar de uma porteira que ficava num lugar mais isolado, cercado por uma mata mais densa, eu vi, estava ali, no meio do caminho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um caixão de defunto, de madeira escura, simples, como os que a gente via nos velórios da região. Meu sangue gelou. Fiquei paralisada, sem saber se gritava, se corria, se desmaiava. O mais estranho é que não havia ninguém por perto. Nenhum cortejo, nenhuma pessoa, só o silêncio do fim de tarde e aquele objeto macabro. Criei uma coragem que não sei de onde tirei, e decidi passar. Eu precisava chegar em casa antes que a noite caísse de vez. Mas no exato momento em que eu passei ao lado dele, a tampa do caixão se abriu, rangendo. Eu não olhei, não tive coragem. Disparei a correr como uma alma penada, sem olhar para trás um único segundo, sentindo um arrepio na espinha que parecia me congelar os ossos. Cheguei em casa sem fôlego, me tremendo toda. Nunca mais passei por aquele caminho no fim da tarde. Os anos foram passando, e as coisas estranhas continuavam a acontecer, não é só comigo, mas com outras crianças da região. Uma vez, estávamos eu e meus primos, Zé e Maria, voltando da escola no entroncamento. A gente vinha a pé, fazendo algazarra pela estrada. Para cortar caminho, pegamos um atalho por dentro de um roçado de milho já seco. O milharal, com suas palhas secas e altas, estalava com o vento, criando um som que já era, por si só, assustador. De repente,
ouvimos um choro de criança baixo e triste, que parecia vir do meio do milharal. Paramos, curiosos anseu mais valente, assobiou. Quem tá aí? O choro parou. Ficamos em silêncio por um instante. E então, o choro recomeçou, mais perto. Parecia que a criança estava se movendo entre os pés de milho. Começamos a ficar com medo. Maria agarrou meu braço já com os olhos cheios de lágrimas. Foi quando vimos o movimento, os pés de milho se mexiam, como se alguém estivesse passando, mas não víamos ninguém. E o choro agora estava ao nosso lado. Um lamento que arrepiava a alma. Não esperamos para ver o que era. Saímos correndo em disparada, sem nos importarmos em amassar o milho ou tropeçar nas pedras. Corremos até perder o fôlego. E só paramos quando chegamos na estrada principal, com o coração na boca. Nunca soubemos quem, ou o que, chorava naquele milharal. Outro caso que me marcou foi o do homem da encruzilhada. Perto do sítio da minha avó, tinha uma encruzilhada de 4 caminhos de terra, com uma grande árvore no meio. Os mais velhos diziam que era um lugar carregado, que a gente não devia passar por ali à noite. Mas sabe como é a teimosia de jovem, né? Um dia, eu estava voltando de uma festa de São João. Já era tarde da noite. A lua estava cheia, clareando a estrada. Ao me aproximar da encruzilhada, vi um homem parado debaixo da árvore. Ele estava de costas, usava um chapéu de palha e roupas simples, como um trabalhador da roça. Achei estranho, mas continuei andando. Quando passei por ele, disse boa noite. Ele não respondeu. Continuei meu caminho, mas senti um calafrio e olhei para trás. O homem continuava lá, parado, na mesma posição. Apressei o passo, já com um nó na garganta. Olhei para trás mais uma vez, e para o meu desespero, o homem estava mais perto, como se tivesse se movido, sem que eu percebesse. E então, ele levantou a cabeça. Sob a luz da lua, eu vi. Ele não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, era tudo liso, como uma máscara de couro. O grito ficou preso na minha garganta. Corri como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. A última lembrança que quero compartilhar é talvez a mais silenciosa, mas não menos assustadora. Foi numa noite de chuva forte, daquelas que o mundo parece que vai se acabar em água. Os relâmpagos clareavam o céu e os trovões faziam a casa tremer. Eu estava na janela do meu quarto, olhando a chuva cair, quando vi uma luzinha no meio do pasto. Não era um relâmpago, nem a luz de uma lanterna. Era uma bola de fogo pequena, que flutuava a poucos metros do chão. Ela se movia lentamente, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, como se estivesse dançando na chuva. A luz não iluminava nada ao redor. Era como se existisse apenas para si mesma. Fiquei hipnotizada, observando aquela dança silenciosa e fantasmagórica. Depois de alguns minutos a luz simplesmente se apagou, desaparecendo na escuridão da noite chuvosa. Hoje, sentada aqui na minha cadeira de balanço, com o corpo cansado e a mente cheia de lembranças, eu ainda me pergunto, o que eram aquelas coisas, o que meu cavalo viu, o que era aquele caixão na porteira, quem chorava no milharal, quem era o homem sem rosto, e aquela bola de fogo. Sempre que eu tentava contar essas histórias para minha avó, ela me cortava, benzia a casa, com um ramo de arruda, e dizia para eu não dar conversa a coisa ruim, os mais velhos. Quando eu e as outras crianças tocávamos no assunto, se calavam, desviavam o olhar, mudavam de conversa. Era como se houvesse um pacto de silêncio, um medo coletivo de nomear o que não tinha explicação. Talvez eles soubessem de algo, ou talvez apenas tivessem o mesmo medo que nós, o medo do desconhecido que ronda as estradas de terra do nosso agreste. E assim, essas perguntas continuam comigo, ecoando na minha memória. Mistérios que talvez nunca sejam resolvidos. E quem sabe não seja melhor assim, deixar que o mistério permaneça, como uma névoa baixa no pé da serra, nos lembrando que existem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar.